A gente vai falar de escola sem partido, mas antes, Álvaro, eu queria que você me explicasse essa notícia aqui, você que está sempre muito atualizado a respeito da pauta dos povos originários. A gente teve essa reportagem que saiu do Intercept essa semana, eu queria que você comentasse aqui comigo. Eu vou ler a matéria para a gente conversar um pouquinho a respeito. Em áudio, militares na FUNAI prometem atropelar o IBAMA e liberar garimpo em terras indígenas. Coordenador afirma que irá derrubar autuações por desmatamento ilegal para destravar lavoura de fazendeiros em terra indígena no Mato Grosso. Reportagem do João Pérez, Marco Hermanson Pomar e Tatiana Merlino, que é o joio e o trigo com o próprio Intercept. O coordenador regional da FUNAI de Barra do Garças, no Mato Grosso, afirmou em reunião fechada que o presidente do órgão, Marcelo Xavier, pretende legalizar o garimpo e a extração de madeira em terras indígenas. Em gravação obtida com exclusividade pelo Joio e o Trigo, em parceria com o Intercept, o capitão da reserva Álvaro Carvalho Pérez diz que Xavier está estudando duas instruções normativas, uma que permite o indígena fazer o manejo florestal, vender a madeira, cultivar a madeira, e a segunda é o garimpo em terra indígena, que já existe hoje de forma irregular. As declarações foram dadas em uma reunião realizada em 23 de agosto entre servidores de alto nível da FUNAI e indígenas ligados ao projeto de independência indígena, que desenvolvem, junto a fazendeiros vizinhos, plantio de soja, milho e arroz dentro da terra indígena de Sangradouro, no leste do Mato Grosso. Vamos ver essa gravação aqui, só para a gente ficar por dentro. O presidente Marcelo já publicou a instrução normativa número 1, conjunta FUNAI e IBAMA, onde permite a plantação nas terras indígenas. O presidente Marcelo está em estudo, com muita luta, e mais duas instruções normativas. Uma que permite o indígena fazer o manejo florestal, vender a madeira, cultivar a madeira. E a segunda é o garimpo em terra indígena, que já existe hoje de forma irregular. Então a nova FUNAI tem essa cara de querer mudar. Isso vai acontecer. E aí tem um segundo áudio aqui. Vamos seguindo. Então esse negócio de cooperativa, chefe, ela está crescendo. E é isso aí que o indígena quer. O indígena não quer mais a roça de toco, não. Ele fica ali no sol com a enxada, não. Ele quer o maquinário, ele quer a colheitadeira, ele quer a plantadeira, ele quer o trator. O indígena quer o maquinário, quer a colheitadeira, quer a plantadeira, ele quer o trator. Como é que você vê isso, Álvaro? A gente primeiro precisa ter muito cuidado com o que a gente comenta quando fala da cultura indígena e o como ela é tratada. Primeiro, como ela é percebida, como ela é cultuada e cultivada. Existe um procedimento que a antropologia explica, que é o etnocídio. O etnocídio consiste em você matar a etnia. De que maneira? Os costumes, os hábitos, as práticas vão perdendo o seu sentido e existe ali uma liderança que coordena ações, mas não em torno da cultura. E isso pode acontecer. Pode acontecer por uma religião que tente entrar no espaço, pode acontecer pelo agro, que queira entrar nesse espaço das terras, e o como se explora. Cria-se uma cooperativa, dá uma suposta dimensão de participação, explora-se a terra em monocultura, e com isso você faz o quê? Você não dá devido tratamento que se espera da terra. Quando se fala em povos originários, você pensa exatamente no quê? Você pensa na proteção das terras. Portanto, é de se assustar com isso. 1. 2. Se o procedimento etnocida é bem sucedido no fracasso, né, porque é um fracasso para a cultura indígena, mas se ele é bem sucedido, há um aparente processo de convencimento por parte dos grupos, tal como a síndrome de Estocolmo. As pessoas seduzidas pela ideia de poder auferir um determinado valor sucumbem à vontade de ter uma cooperativa, por exemplo. E tem. E acham bacana. E acham legal. Uhum. E elas elogiam essas medidas. Então, primeira coisa, qual que é o papel da FUNAI? Não é estimular isso. O papel da FUNAI não é ser etnocida. Então, me parece que essa medida da FUNAI é uma medida etnocida. Segundo,
A FUNAI ela deve proteger os indígenas e não protege. Há muito tempo. Ela persegue os indígenas, a FUNAI. Desde quando? Desde o início desse governo. A FUNAI, veja só, o presidente da FUNAI e o presidente da República receberam do Ministério da Justiça uma medalha de mérito, de proteção aos povos originários. O que eles fizeram para os povos originários? Nada. E aí eles recebem uma medalha. Tanto é que o presidente da FUNAI, de gestões anteriores, foi lá devolver a medalha que ele tinha. Falou, não dá, né? Isso não é mérito mais. A FUNAI perseguiu uma série de indígenas. Eu acho que foi o Almir Suruí, que faz parte do parlamento indígena, uma grande liderança, o pai da Tchai, a Tchai Suruí, que falou na COP26. A Tchai é aquela indígena bolsonarista, né? Que era bolsonarista. Não, a Tchai, o Almir Suruí foi inclusive candidato pelo PDT. Não, esquece, tô confundindo. Tchai falou até no ato do Brasil pela Esperança e tudo mais. Eu lembro. Falou na COP26 a Tchai. Essa é uma outra pessoa que, enfim, nós devemos respeitar quando a pessoa ela é reconhecida pela sua aldeia, pelo seu grupamento. A gente não está aqui também para dizer se é ou não é. Mas, assim, você pode fazer críticas às medidas que ela toma. Você pode investigar se realmente utilizou dinheiro para fazer tratamento estético. Porque isso é inadmissível. Alguém receber uma emenda secreta para fazer esse tratamento estético. Né? Mas a FUNAI ela vem numa constante e sistemática perseguição. E existe uma ordem do Comando Geral. O Comando Geral não quer nenhum direito a mais para os povos indígenas. Sim. Então, é quase um apelo, e eu tenho certeza que aqueles que estão aqui nos acompanhando, aqui tem muito hater, tem muito... Às vezes aparecem os bolsonaristas aqui, né? Invasão. Então, esse não adianta. Mas se tiver alguém com dúvida, e pode ter, tem gente com dúvida assim, se anula ou se vota a favor dos indígenas. Votar a favor dos indígenas consiste em votar contra o atual governo. Sim. Porque não houve nenhum direito garantido aos povos indígenas, de demarcação de terra, de proteção do meio ambiente, de luta contra os agrotóxicos. Cara, se você quer comer uma comida mais saudável, votar contra esse sujeito significa isso. Então, nesse momento, não é mais um debate de qual é a ideia, o que pensa o partido. Não. Esse partido ele conseguiu arregimentar um grupo pró-democracia. A ponto de existirem vídeos, e eu acho muito interessante esses vídeos, daqueles que apoiam, mostrar vídeo criticando o partido, o candidato. Isso mostra o quanto, muitas vezes, nós temos que abrir mão de uma dada convicção por divergência para poder se opor aos antagônicos, como diria o Paulo Freire. Então, é exatamente isso. Os diferentes, os divergentes se unem contra os antagônicos. E há um antagonismo claro do governo Bolsonaro com relação a todos os outros governos. Talvez do Temer se aproxime, porque o Temer demarcou uma terra indígena apenas. Mas é preciso um programa de aceleração de demarcação das terras indígenas. Precisa de muita coisa, muita coisa. É preciso a proteção dos parentes indígenas. Nós, indígenas, falamos assim. Gente, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é um absurdo, em Dourados, Amambai. Amambai, mês passado, foi morta a liderança. Primeiro, ele tomou 13 tiros no carro. Pedro, 13 tiros. Nenhum acertou ele. Saiu andando. Dá 15 dias, ele toma um tiro nas costas e morre. 3 dias antes foi encontrado o corpo de quem? Da Ariane, uma menina de 13 anos, em altíssimo estágio. De quê? De necrose. A menina foi estuprada. E como que são feitas as investigações? São feitas da melhor maneira, com laudo, com tudo? Não. 2 dias antes da Ariane foi encontrado um menino. E essas investigações precisam ser feitas. Perceba só, quando eu falo de uma criança de 14 anos, de 13 anos, eu não falo que esta criança se prostitui ou não se prostitui. Eu estou preocupado com a investigação, porque se ela se prostituísse, mais um motivo para investigar. Eu não
consigo entender como alguém consegue falar de prostituição infantil e não anunciar qual medida tomou. Antes que alguém fala, né? Antes que alguém fale. E você não está fazendo isso? Eu estou tentando advogar no caso da Ariane. Mas não me deixam ser assistente de acusação. Não me deixam ser assistente de acusação. Por quê? Porque Jura? tramita pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Há um posicionamento do STJ. E aí eu tento ajudar subsidiando com documento o Ministério Público. Mas é o suficiente? Eu penso que não. Essa menina foi estuprada no passado. Essa menina recebeu uma carta de ameaça em julho, foi morta em setembro. E essas investigações me parece que não andaram. Mas envolve menor e por envolver menor aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não posso ter acesso aos documentos. Eu sou advogado, inscrito nos quadros da OAB há mais de 20 anos. Eu não milito na defesa dos direitos humanos há pouco tempo, Pedro. Eu posso ter essa carinha aqui, não é porque eu sou gordinho, eu tenho carinha de bolacha, então parece novinho. Aliás, depoimento pessoal, o Álvaro é gigante, tá, gente? Eu sou alto. E olha que eu sou alto. Pedrão é alto, mas eu tenho 1,93 m. Tanto é que o pessoal falava, você é Guarani mesmo? Eu falo, eu sou. Aí eles falavam, não pode ser, não é possível. Aí quando eu fui na minha aldeia mesmo, a Valdelice, que é minha cacica, a Valdelice Verão é minha cacica, ela olhou, você é Caioapaim. Porque Caioá, ela falou, Caioá é alto, Caioapaim, então parece que pegou um extensor na canela. Então é por isso que eu falei, você é muito alto mesmo. Realmente. Rapaz, essa é a FUNAI. Essa é a FUNAI brasileira. E você não tem medo de falar mal da FUNAI? Gente, medo do quê? Medo do quê? A FUNAI ela não pode... O que é pior do que está acontecendo, né, Álvaro? Eu descubro a cada dia que o fundo do poço é maior. Eu escrevi para a Carta um artigo em que eu falava exatamente isso. Eu falava o quê? Esse negócio do canibalismo foi a cortina de fumaça para extinguir um monte de cargo da FUNAI. Aí nessa semana vaza a Intercept os áudios dos indígenas. E nós temos esse problema. Enfim, é tenso. É tenso.